somos gratos a Ti e queremos expressar a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar, queridos. Obrigado, amados. Eu quero compartilhar o seu coração, essa palavra que fomos ministrados agora no louvor. E se você quiser acompanhar a leitura do texto, está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, 36. A palavra de Deus nos diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Até aqui a leitura desse texto. Como é tremenda a palavra de Deus. Jesus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão lindo. E Ele, em todo lugar, todo momento, Ele estava trazendo ensinos, trazendo princípios. E nessa reunião, uma reunião ali que aconteceu nessa casa, na casa de Simão, aconteceu algo tão especial que ficou registrado na palavra de Deus, que ficou registrado na Bíblia. Jesus estava na casa de Simão. Simão era um fariseu, uma pessoa religiosa. O fariseu era essa pessoa, uma pessoa religiosa. E ele estava ali sentado à mesa. A mesa fala de comunhão. Esse homem, ele tinha comunhão com Jesus, ele estava na presença de Jesus, ele tinha intimidade com Jesus. Ele convida Jesus para estar na sua própria casa, para ter um tempo com ele. E ali estava, e ali Jesus foi, porque Jesus sempre aceita um convite. Cada vez que nós convidamos Jesus, Ele vai aceitar esse convite para entrar na nossa vida, para estar na nossa casa. Sempre Jesus vai se fazer presente. Mas de repente entra uma mulher. A mulher entrou nessa casa e as atitudes dessa mulher, elas não passaram desapercebidas. Imagina, chega uma pessoa e não diz se foi convidada ou não, provavelmente não foi convidada.
Mas ela entra nesse lugar e as atitudes dela chamam atenção. Todos param para perceber o que está acontecendo com essa mulher. O que chamava atenção para mim era a gratidão. Essa mulher tinha tanta gratidão, que ela não conseguia conter isso dentro de si. Ela precisava pôr para fora a gratidão que tinha, o que ela estava vivendo, todas as coisas, ela precisava demonstrar essa gratidão. Interessante como a gente percebe quando uma pessoa é grata. Não é assim? Você não percebe quando uma pessoa é grata? Você vê isso, salta aos olhos. Também salta aos olhos quando a pessoa não é grata. Você vê isso também, mas não vê o caso. Nós vamos concentrar na gratidão, que é o mais importante. Esse texto mostra essa mulher com muita gratidão. E Jesus, ele começa a falar por parábolas, e Jesus sempre falava por parábolas, para mostrar, para revelar o segredo do coração do Pai. Para que a gente pudesse entender algumas verdades profundas do reino de Deus. E Jesus fala ali com o convidado, com aquele que o convidou, demonstrando isso. Ou seja, as parábolas, elas revelam a natureza espiritual, o mundo espiritual, e principalmente, como que Deus enxerga. Eu creio que é isso que a gente deve procurar entender, como que Deus olha as coisas. Porque quando essa mulher estava ali, ela recebeu muitas críticas. As pessoas comentaram e criticaram a atitude. E sobre a ótica de Deus? Normalmente a gente age e reage sobre o nosso olhar, o jeito que a gente vê, aquilo que a gente vê. E na ótica de Deus? A gente nunca pensa nisso. Como será que Deus vê isso? Como será que Deus vê essas atitudes? Mas esse texto, ele fala muito, ele fala assuntos tão importantes, tão centrais na nossa vida cristã. Ele fala sobre salvação, entendermos a salvação, entendermos o perdão de Deus, que é algo tão essencial para as nossas vidas, mas especialmente sobre gratidão. Sobre vivermos e caminharmos com gratidão. Às vezes a gente vê pessoas que acabaram de conhecer Jesus, elas conseguem demonstrar mais gratidão do que outras que já caminham há anos. Pessoas que caminham há anos na presença de Jesus, muitas vezes não conseguem expressar a gratidão, não conseguem demonstrar essa gratidão. Amados, recordar o que fizeram por nós, aquilo que foi feito pelas nossas vidas, dispõe sempre a querer retribuir. Não é assim? Cada vez que alguém faz algo por você, sem esperar nada em troca, há um desejo dentro de nós de retribuir aquilo, de fazer algo com gratidão, a dar algo em troca. Não é assim? Não é assim que funciona para nós? Ou deveria ser, pelo menos deveria ser. Cada vez que a gente recebe algo, isso gera essa gratidão. E a gente fala assim, eu quero fazer algo. Se eu tiver uma oportunidade, às vezes a gente cria a oportunidade de fazer algo, só para retribuir, para fazer isso. Esse texto ele fala também sobre o amor. Ele fala sobre o amor, que é a base de toda a Bíblia. Toda a Bíblia ela é centrada no amor de Deus. E esse texto não é diferente. Ele está falando sobre esse amor. Amor é um sentimento de dedicação absoluta. Uma dedicação absoluta de uma pessoa para outra. Isso é amor. Você querer dedicar somente a essa pessoa totalmente, uma entrega total. E o amor, ele pode crescer sempre. Ele tem níveis, ele pode ir crescendo. E eu vejo que ele pode crescer até o ponto dele se tornar o próprio fruto do Espírito, que é amor. É um fruto do Espírito.
O amor deve crescer dentro de nós, nas nossas vidas, e manifestar esse amor, e buscar entender o amor de Deus, crescer, amadurecer no amor de Deus. Sempre podemos buscar meios do amor aumentar, dele crescer. Jesus, ele fala aqui nesse texto sobre o que leva uma pessoa a amar mais ou amar menos. Existem graduações. Tem pessoas que conseguem amar mais e tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm dificuldade. E quando Jesus fala sobre isso, ele faz uma relação, uma correlação ao perdão. Ele fala assim, é em cima do perdão, é em cima desse entendimento, a compreensão da dimensão do que Jesus fez por nós. Quando nós entendemos o alcance do que Ele fez por nós, leva uma demonstração desse amor de uma forma ainda maior para com Ele. Cada vez que nós entendemos tudo que Jesus fez por nós, nós vamos ter a necessidade de manifestar algo nas nossas vidas, de que haja uma mudança nas nossas vidas. Por outro lado, uma compreensão limitada. Muitas vezes não percebemos o alcance do que Ele fez por nós. Nos prende a uma manifestação igualmente limitada. A gratidão, ela também será contida. Ela será reduzida. Não vamos conseguir expressar toda essa gratidão. Mas nós queremos conversar hoje sobre a atitude dessa mulher, que ficou registrado na palavra de Deus. Foi uma manifestação tão forte, tão espontânea, tão intensa, que ficou anotado na palavra de Deus. Amados, não sei se você já pensou nisso, que aquilo que você faz, a tua atitude, ela pode ser tão forte a ponto de impactar o Senhor e ficar esse registro. E nós podemos viver tudo isso. A atitude dessa mulher ali, ao quebrar o vaso de alabastro, ela chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. Chamou a atenção de Jesus. Uma atitude simples, mas Jesus para olhar e fala assim, eu gostei disso. Eu me alegrei com isso. Amados, nossa atitude pode chamar a atenção. E a pergunta que fica é, o que eu vou fazer com o meu vaso de alabastro? Cada um de nós tem. Sabia que você tem um vaso de alabastro? Algo precioso que vai exalar um perfume tão intenso. E o que nós fazemos com ele? O que nós fazemos com o nosso vaso? Com o seu vaso? E eu quero falar sobre isso nessa manhã. E o título dessa mensagem é Derramando meu vaso de alabastro. Amados, foi a opção dessa mulher. Ela falou assim, eu vou derramar. Eu achei a oportunidade que eu estava esperando. E eu vou derramar o meu vaso inteirinho na presença, aos pés do nosso Senhor Jesus. São escolhas. É interessante que esse texto ele mostra ali duas personagens bem distintas. Duas figuras tão opostas uma da outra. Ele fala sobre uma pessoa dedicada à religião, um religioso da época, o fariseu, um membro da mais alta casta. Ele era o top, ele sabia quem ele era e ele tinha uma posição e ele defendia a posição dele. Uma posição de um religioso, daquele que conhecia a palavra, daquele que entendia todas as coisas. Por outro lado, uma mulher que a Bíblia chama simplesmente de pecadora. O religioso é dado o nome, Simão, é o nome dele. Mas a mulher não é falado nem o nome, só dizia assim, uma pecadora. Uma pecadora, era uma mulher pecadora. Ela representa a distância, a separação de Deus.
Separada. A palavra fariseu significa separado. Separado. E muitas vezes é separado até fisicamente. Tão religioso que fica separado. Mas essa mulher, ela era separada, afastada de Deus. Não estava na presença dela. Uma pecadora, provavelmente uma prostituta. Era essa mulher. E ao analisar o comportamento dessas duas pessoas, nós podemos tirar lições preciosíssimas para as nossas vidas. Os contrastes não param aqui. Os contrastes são ainda maiores do que isso. Simão era o dono da casa. Ele era o proprietário da casa. Ele era o anfitrião da festa. Ele que estava recebendo as pessoas. Ele tinha direito de estar ali. Ele podia dizer, de todos que estão aqui, eu tenho o direito de estar aqui. Eu sou o dono da casa. Essa casa pertence a mim. A mulher causou indignação dos presentes. Porque ela chegou, foi entrando, provavelmente não foi nem convidada. Ninguém a tinha convidado para isso. Simão agiu de forma discreta e polida. Mas aquela mulher não. Aquela mulher pecadora foi um escândalo ali. Todos pararam para olhar. Chamava a atenção a atitude dessa mulher. Aos olhos das pessoas que estavam ali, a diferença entre os dois era o pecado. A mulher pecadora, Simão, um fariseu, um religioso. A diferença estava nisso, em ver o pecado na vida de alguém. Resumindo, a diferença estava na aparência. Naquilo que as pessoas aparentavam. Era essa a diferença. Não sabemos quase nada dessa mulher, somente que era uma pecadora. Mas quando ela soube que Jesus estava na casa desse fariseu, ela foi correndo ao seu encontro, ela foi procurar Jesus. E ela levou esse vaso, um vaso de alabastro. O vaso de alabastro é um vaso pequeno. Ele era feito de alabastro. Alabastro é o nome de uma cidade do Egito. Provavelmente oriundo dali, esse material tinha que ser importado. Era algo caro. Ele era de um calcário, uma espécie de calcário, e ele era meio translúcido. E ali era feito as embalagens de perfume, como hoje as embalagens de perfume são tão sofisticadas, hoje de vidro, mas tão sofisticadas, tão bonito, né? Você olha um perfume, que coisa bonita aquilo. Na época também era esse invólucro, ele ia afinando no gargalo, mas ele não tinha tampa, não tinha rosca, para se usar esse alabastro, só quebrando. Você pegava essa parte afinada e quebrava. Aí sim você podia ter acesso ao perfume. Embora o vaso em si já fosse algo difícil de conseguir, algo caro, o que tinha dentro era mais caro ainda. Era um nardo puro, também era importado, era algo precioso, um perfume maravilhoso que enchia todo lugar. As pessoas percebiam. Sabe quando você encontra aquela pessoa bem perfumada, você vai falar, é agradável, é agradável. Era esse perfume que estava ali dentro. Tudo caro, tudo precioso. Esse vaso de alabastro, ele precisava ser quebrado para ser usado. Na época, nos tempos bíblicos, tudo isso vinha de longe, difícil de trazer. A importação era muito complicada e ela tinha esse vaso, esse pequeno vaso. Era só usado em ocasiões especiais. Tão caro que era só em ocasiões especiais. E essa mulher não teve dúvida nenhuma que ela estava diante de uma ocasião especial. Que provavelmente ela pensasse assim, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade como essa, mas já que eu tenho essa oportunidade agora, eu vou buscar. Perceba que ela não estava ali na presença de Jesus
buscando prosperidade, buscando cura. Ela não estava buscando nada disso. Ela não queria fazer uma barganha com Jesus. Ela foi para oferecer algo. Ela foi para dar. Ela queria dar algo especial. O que será que nós temos dado para Jesus? O que você tem dado para Jesus? Mas a gente precisa pensar algumas coisas. Porque na correria, esse fariseu estava ali na festa, ele era o dono da festa, era o anfitrião, ele estava preocupado com muitas coisas. Na correria, muitas vezes a gente esquece do principal. Esquece de fazer o principal. Muitas vezes pedimos muitas coisas para Jesus. Mas o que você tem oferecido? Davi, ele dizia assim: eu não oferecerei sacrifícios que para mim não custe nada. Eu não vou oferecer um sacrifício que não custe algo para mim, pessoalmente. Ele queria dar o melhor. Ele queria se entregar totalmente. Mas Deus se agrada com coisas que a gente não percebe. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza. E quantas vezes o nosso coração está quebrantado? Quantas vezes a gente manifesta com o coração contrito na presença dEle? A não ser quando é por alguma necessidade. Ah, Deus, eu estou aqui quebrantado. Na verdade está quebrado mesmo, de tanto sofrer. Mas o coração quebrantado, Senhor, que privilégio estar na Tua presença. Que bom estar na Tua presença. Mas Deus não despreza esse coração. Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos entender que a adoração nunca é desperdício. Adoração não é desperdício, amados. Adoração é algo necessário, algo que nós devemos viver. Essa mulher, ela foi criticada por causa da atitude dela. A atitude dela gerou críticas. As pessoas olhando falaram assim: não, está errado. Como que vai fazer um negócio desse? Como que vai fazer isso? Que atitude é essa? A gente lê num texto paralelo, que fala dessa mesma passagem. Está escrito no livro de Marcos. Marcos 14, aliás, no Evangelho, vários deles, todos eles têm ali essa mesma passagem, descrita de uma forma ou de outra, mas o conteúdo é o mesmo. Marcos 14, 4 diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer um para os outros, sabe aquele, começa um a conversar com o outro, é assim, indignados, eles ficaram indignados com a atitude dessa mulher. Por que esse desperdício de perfume? Por que gastar isso? Jogar nos pés de Jesus? Podia fazer tantas outras coisas. Por que ficar adorando Jesus? Podia estar fazendo outra coisa. Você podia estar ocupando o teu tempo de uma outra forma. Não são as críticas que a gente ouve. Ela poderia, o texto prossegue dizendo assim: ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Deixa ela em paz. Deixa ela fazer o que ela está fazendo. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amados, é isso, nós estamos falando aqui em memória, estamos lembrando desse fato. Jesus assim, vai ser anunciado isso. E todos vão conhecer, todos vão saber do que aconteceu nesse dia.
os convidados, as pessoas que estavam ali, eles ficaram escandalizados, dizendo assim: esse perfume que foi usado custava 300 denários, 300 euros, 300 dólares, era o dinheiro de 300 dias de trabalho. Se formos fazer um cálculo aqui aproximado de um dia de trabalho, dá mais de 40 mil reais. Imagina um frasquinho pequenininho, 40 mil, 40, e quebrou, não pode mais, não tem mais como guardar, é ali, é para usar uma vez. Podia ter feito tanto com isso. Olha quantas pessoas seriam ajudadas, olha tanto de coisa que dava para fazer com 40 mil. O que você faria com 40 mil hoje? Deixa para lá, não precisa nem pensar. Mas era essa a questão, era esse o questionamento. Críticas. Quantas vezes a gente recebe críticas? Quantas vezes a gente recebe críticas por estar fazendo a vontade de Deus ainda? Não é incomum. Já vem lá de trás. Isso já vem há muito tempo. Percebe como as pessoas gostam de criticar? Se a gente for ouvir as pessoas, você vai ouvir crítica o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre. Qualquer que seja o motivo, você não faz mais nada. Se você der ouvido para a crítica, você não faz mais nada. Não, então não posso fazer isso. Eu não posso ficar aos pés de Jesus. Eu não posso. Não posso. Então não vou fazer nada. E para mesmo. Para quê? Para que perder tempo com isso? É adoração, é o Senhor. Eles dizem assim: o dinheiro da venda desse perfume poderia ajudar tantos pobres. O cunho até que é bom, né? Quantos pobres seriam ajudados com isso? Diz assim: pobre você sempre vai ter. Você sempre vai poder ajudar. Tem oportunidades. O projeto que foi falado aqui, lá no Cachimba, com crianças, a gente foi 1 ano atrás, e aquilo pegou forte para a gente. Vocês sabem que como igreja nós temos esse chamado nessa área. Temos um chamado forte nessa área. Mas a gente falou assim: Deus, se for para a gente fazer algo aí, nós temos que ser chamados para isso. As portas têm que se abrir, tem que vir algo do Senhor. Nós não vamos pedir, nós não vamos atrás de nada. O Senhor vai mostrar. E agora, essa semana, nós fomos numa reunião de pastores e tinha um pessoal da prefeitura lá, eles falaram assim: pastor, nós conhecemos o trabalho de vocês, conhecemos a responsabilidade que vocês têm com as coisas, a forma como vocês conduzem. Vocês não querem fazer lá? Nós temos um olhar diferenciado para aquelas crianças carentes lá. Vocês não querem ajudar? Podemos ajudar, podemos fazer tanta coisa, ensinar princípios, ensinar tudo que for ensinado ali vai ser importante. Jesus diz assim: o pobre você sempre vai ter, gente para você ajudar você sempre vai ter, e você pode fazer. Assim, mas essa mulher, ela está adorando aos meus pés. Ela está preparando. Jesus sabia que em breve ele estaria sendo crucificado, muito em breve ali, alguns dias apenas. Ela está me preparando para aquilo que eu vou passar, para as coisas que eu vou enfrentar. O fato de eu adorar Jesus não impede de eu fazer outras coisas, não impede de eu ajudar as pessoas. Nós podemos fazer as duas coisas. Você percebe que aquele evangelho da prosperidade nunca foi anunciado por Jesus? Junte, tenha muito, é tudo teu, você tem direito. Jesus não falava sobre isso. Diz assim: você pode ajudar, você pode olhar as pessoas, mas tenha o tempo comigo, tenha o tempo na minha presença, o tempo de me adorar. Simão parecia mais preocupado com as aparências, com aquilo que os outros viam, com aquilo que as pessoas estavam vendo.
Embora ele tenha convidado Jesus, ele convidou Jesus para estar na casa dele. Ele fez o convite, mas parece que ele não deu a atenção que deveria ter dado. Muitas vezes a gente convida Jesus para estar presente na nossa casa, na nossa vida, mas não dá a atenção devida. A gente trata como algo corriqueiro, algo normal. Ele estava tão preocupado em mostrar que estava com Jesus, que esqueceu de ter um relacionamento com o Mestre, de estar na presença, perdeu a oportunidade de estar aos pés do Mestre, de fazer tantas coisas. Ele estava à mesa, Simão estava à mesa, mas a mulher estava aos pés. Ela escolheu, ela preferiu estar aos pés de Jesus. Simão demonstrava aquela posição de que ele era próximo. Eu sou próximo a Jesus, Jesus vem na minha casa, eu sou tão perto dele. Meio que dizendo assim, vocês estão vendo com quem eu ando? Vocês percebem com quem eu ando? Jesus está na minha casa, percebe? Mas a mulher, por outro lado, ela vem e mostra algo diferente. Ele diz assim, me mostra com quem anda, o Simão, né, dizendo, me mostra quem anda, eu direi quem você é. E ela diz, no outro sentido, me mostra com quem você anda, e eu direi quem eles serão. Ela estava mostrando a mudança nela, na vida dela, aquilo que Jesus tinha feito para ela e por ela. Transmitir uma boa imagem, uma reputação, era a preocupação de Simão. Ele mostrava a imagem dele. Jesus diz assim, Simão, eu entrei na sua casa, eu não recebi nenhum beijo. Você não me beijou. Ele não beijou Jesus. Ele diz assim, mas essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Ela tem beijado os meus pés desde que eu entrei. Desde o momento que eu entrei aqui, ela está me beijando os pés. Simão, nem um beijo no rosto, nem um ósculo santo, ele não deu. Essa prática era um sinal de respeito. Um beijo era um sinal de respeito. Mas Simão não fez aquilo que Jesus esperava. A mulher, por outro lado, ela não cessava de beijar Jesus. Não cessava de beijar os pés. Jesus diz assim, Simão, você não lavou os meus pés, nem pediu para que um criado fizesse isso. Porque eles usavam sandálias, chegavam com o pé cheio de pó. Quando ele chegava numa casa, a primeira coisa, vamos lavar os pés. Diz assim, você não fez isso. Essa mulher, por outro lado, com as lágrimas, ela lavou os meus pés. Com as suas próprias lágrimas. Ela chorava tanto, copiosamente. Chorava. E já foi lavando os pés e com o cabelo mesmo. Ela ia enxugando com seus próprios cabelos. Simão não ungiu Jesus com óleo. Não derramou o óleo. Costume também da época. Ele diz assim, mas essa mulher, ela quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre mim. Ela derramou todo o perfume, tudo aquilo. Simão não se via como um pecador. Simão não se via como um pecador, necessitando da graça e do perdão de Deus. Essa mulher sim. Ela se via como... Todo mundo dizia que ela era pecadora e ela se via do jeito que todos diziam. Mas aos olhos de Jesus, o que chamava atenção não era o pecado de um e de outro. Aquilo que era conhecido e era falado e aquilo que era escondido. Aos olhos de Jesus, o que importava, a diferença entre eles, era definida pela gratidão. Era pela gratidão, era essa o diferencial. A gente se foca muito no pecado. A mulher pecadora, o outro não. Achando que Jesus vai tratar diferente por causa do pecado, que é sabido, que é declarado ou que é escondido. Diz assim, não, é por causa da gratidão. Para Jesus a diferença não está na aparência, está na essência. Nesse caso, literalmente falando,
Era a essência desse perfume, nardo puro, sendo derramado. Aquilo que as pessoas viam, o pecado, ele foi removido totalmente por causa do perdão. O perdão tira todo o pecado, todo o pecado. Aquilo que é natural para nós quando somos ajudados por alguém, e isso gera em nós gratidão, isso acontece para os ímpios, acontece para todas as pessoas, para os cristãos. A gratidão é algo que deve surgir nas nossas vidas. E é isso que Jesus está aplicando nesse texto, sobre a gratidão. Ele diz que quando nós entendemos a dimensão do perdão, o que muda nas nossas vidas, o fato de remover todos os pecados, isso tem que gerar gratidão, e se gera gratidão, tem que gerar amor. Jesus está trazendo a comparação da gratidão com amor. Diz assim, a gente não consegue amar porque a gente não consegue ser grato. Por isso o amor diminui. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. A gente já não consegue ser mais grato. Por isso o amor diminui. Jesus usa a parábola dos 2 devedores. Os 2 deviam. Só que a dívida de um era 10 vezes maior que a do outro. Um devia 10 vezes mais. E diz assim, aquele que devia mais, esse ficou mais agradecido. O que foi perdoado por uma dívida maior, ele fica mais grato. Jesus está ensinando que a gratidão não está ligada meramente ao perdão da dívida, mas a consequência disso, o tamanho do perdão. Entendermos o tamanho do perdão. Isso fica claro quando Jesus diz, os teus muitos pecados, assim, os seus muitos pecados, a sua dívida era maior, mas todos eles foram perdoados, pois ela amou muito. Sabe como a gratidão é ligada ao amor? O quanto somos gratos é o quanto conseguimos amar. Jesus está falando de 2 devedores com dívidas diferentes. Mas pecadores todos somos. Todos nós somos. Só que muitas vezes nos achamos mais do que os outros. E talvez por isso não sejamos tão gratos. Não conseguimos manifestar tanto a gratidão. A Bíblia diz no livro de Tiago 2,10, diz assim, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto somente, torna-se culpado por quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Diz assim, é um ponto somente. Aliás, a Bíblia fala, e muitas vezes não entendemos a graça, ele diz assim, ao contrário da lei, a graça não nos permite nem pensar em algumas coisas. A lei dizia assim, aquele que tem um relacionamento com uma pessoa do outro sexo, esse adulterou. Mas na graça ele diz assim, não, se você pensar nisso, já é adultério. Se você olhar na internet, já é adultério. Mas pastor, eu achei que só se fosse consumado. Não. Nós devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. Aos olhos de Deus, todo pecado é pecado. Todo pecado. E a Bíblia diz lá em Isaías 59 que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. São eles que nos separam. São eles que nos afastam. Nós temos o perdão, mas devemos evitar.
Isso é ser separado para Deus. É esse tipo de vida. É certo que as consequências do pecado são diferentes. Existem consequências diferentes. Mas pecado é pecado. Jesus falando no Sermão do Monte, estamos fazendo como igreja, nos grupos de comunhão, um estudo sobre o Sermão do Monte. E é tão forte, né? Tantas coisas faladas ali no Sermão do Monte, tão profundo. E Jesus falando ali, ele diz assim: se você olhar para uma mulher com um desejo, você já adulterou. A cobiça também é pecado. Amados, esse texto diz que quando nós pecamos, nós nos afastamos, saímos da presença. Jesus não estava comparando aquela mulher e Simão para decidir, eu vou escolher aqui qual de vocês é o mais pecador. Não era isso que ele estava fazendo. Nem relacionando os pecados. Ele não trouxe o pecado de cada um, ele podia trazer. Não, os pecados dela são esses, e os seus são esses. Fazer um comparativo. Mas não era isso que estava sendo feito. Ao falar de uma dívida maior e menor, o que Jesus estava mostrando era a forma como cada um de nós vê. Para nós, sempre o pecado do outro é maior que o meu. Não é assim? O meu pecado sempre é menor. O meu pecado é, não, esse Deus vai relevar, esse Deus vai... Não, isso aí não tem problema. O do outro, aquele sim. Essa mulher pecadora, se você soubesse quem é essa mulher que está do teu lado, quem é essa pessoa que está ali, você não permitiria. O apóstolo Paulo, ele vem e ele diz assim, sabe de uma coisa? Eu sou o pior dos pecadores. Olha como Paulo se via. Ele não estava olhando e falando assim, vocês pecadores, eu aqui, deixa eu ensinar, deixa eu mostrar. Ele diz assim, eu sou o pior. Eu sou o pior de todos. Eu sou o pior dos pecadores. Está lá em 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, ele volta a afirmar, eu sou o pior de todos. Cristo demonstrasse com toda a grandeza sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Diz assim, eu sou exemplo. Eu era o pior dos pecadores, mas por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, eu fui transformado e eu sou grato. Por isso que eu sou grato, porque eu tive minha vida transformada. Amados, quando Jesus falou sobre os muitos pecados daquela mulher na casa de Simão, ele não se referia ao fato dela ser uma prostituta. Ele não estava fazendo alusão aos pecados dela. Ela entendeu algo. Ela entendeu algo. Ela entendeu que tinha uma dívida grande para com Deus. Mas ela entendeu também que o perdão a redimiu de todas as coisas, tudo. Eu creio que é por isso que o diabo muitas vezes quer nos levar a sermos religiosos. Cada vez que nos tornamos religiosos, nós estamos dizendo assim, não, eu estou numa posição diferente. Eu sou Simão. Os pecadores são os outros. Olha aquelas pessoas. A religiosidade nos traz isso. Em vez de nos ligar, religião significa religar, nos separa. A religião nos separa de Deus. Jesus está nos mostrando a dificuldade que nós temos de reconhecer as nossas próprias faltas, embora a gente consiga olhar prontamente a dos outros. Por isso que ele diz assim, você não vê o cisquinho que tem no teu olho ali, mas você não vê o cisquinho no olho do teu irmão, mas não vê a trave que tem no teu olho.
É muito mais fácil ver um cisco no olho das outras pessoas e a gente não olha para dentro de nós mesmos. Na maior parte das vezes nós não vemos os nossos erros, nem permitimos que Deus mostre para nós. Nós temos que permitir que Deus mostre: Senhor, tem algo aí. Por isso que Davi dizia: sonda o meu coração, tem alguma coisa errada aqui? Tem um pensamento, tem um sentimento errado? Tira isso de mim, afasta isso de mim. Eu não quero sentir. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros e pecados, a gente passa a ter a plena consciência de tudo que Ele fez. E tenho certeza, amados, isso vai encher a nossa alma, nosso espírito de gratidão. Nosso espírito fica grato por todas as coisas. Paulo, ele dizia assim: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. E nós precisamos viver esse nível de consciência daquilo que Jesus fez por nós. O nosso amor vai aumentar. A nossa gratidão vai aumentar. Quando essa mulher quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, esse perfume de adoração foi exalado por toda a casa. Ela deu o que ela tinha de melhor. O que ela tinha de melhor, mais precioso. Simão era um religioso e não o fez. Mas essa mulher, ela derramou todo o perfume. Amados, Jesus, Ele quer sentir esse perfume de adoração. Ele quer sentir a nossa posição de adoradores. E eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Chamar a equipe de louvor aqui à frente. Permita que esse perfume envolva você. Quando esse perfume de adoração é exalado, ele contagia não só a nós, mas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa casa toda. Tudo é transformado. E nós podemos exalar esse perfume. Você pode nessa manhã quebrar o seu vaso de alabastro. Deixar que esse perfume seja inalado por Jesus.